professor de biologia e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a metodologia. Particularmente, eu quero falar sobre a construção de um artigo científico. E essa aula de hoje eu quero dedicar especialmente à turma de pedagogia, da Faculdade Santa Rita, que tem me prestigiado bastante e eu me sinto muito agradecido pelo retorno de vocês em relação às coisas que eu tenho feito. Muito obrigado para vocês. E agora eu sei que vocês estão num momento importante da jornada de vocês para o término do curso, que é o TCC em forma de artigo científico. Então, eu quero orientar vocês em relação a algumas partes básicas que são fundamentais para um artigo científico. Bom, não vou conseguir encerrar todo o assunto nessa aula, mas essa é a primeira aula para tentar organizar o trabalho de vocês, tá legal? Bom, então a gente vai começar pela estrutura do trabalho como um todo. Eu quero que vocês entendam os elementos fundamentais de um trabalho científico no formato de artigo, tá? Então, vou explicar brevemente, de uma forma bastante rápida, e depois eu vou, em próximos vídeos, vou tentar explicar com mais detalhes cada uma dessas partes. Portanto, não se importem muito com a quantidade de informações que tem aqui, tá? Depois eu organizei as informações em cores para depois retomar cada grupo e explicar com mais detalhes para vocês. Então, são os elementos essenciais que devem ter em todo o tipo de artigo científico, tá? São eles os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Como o nome indica, pré-textuais são os elementos que vão aparecer antes de o texto principal, o núcleo do trabalho, a parte mais detalhada e a parte mais explicada do trabalho. Então, antes de apresentar o assunto em si de uma forma definitiva, você antes deve ter os elementos pré-textuais, os elementos que antecedem o texto, tá? Os elementos pré-textuais são o cabeçalho, o resumo e as palavras-chave, tá? Então, os textuais, que formam a parte mais importante do seu trabalho, elas são formadas da introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Já os pós-textuais são formados pelas referências e as notas de rodapé. Ok? Então, repassando qual é o significado de cada uma dessas partes. Nos elementos pré-textuais, você vai colocar o cabeçalho, que nada mais é do que o título do seu trabalho. O título que não é necessariamente o tema. O título pode ser igual ao tema, mas é melhor que você ajuste ele para ficar mais fácil de ser encontrado e mais interessante para chamar a atenção das pessoas para que elas leiam o seu trabalho. Então, o título do trabalho, que é o cabeçalho dele, vai ter a importância de fazer propaganda do seu trabalho. Então, nós vamos discutir isso num outro momento, tá? O resumo é uma parte também muito importante, porque quando você faz uma pesquisa, por exemplo, uma busca na internet, num site de busca acadêmica, como o Cielo, ou até mesmo o Google Acadêmico, a primeira coisa que aparece é o resumo. O resumo nas plataformas de pesquisa de artigos científicos aparecem logo de cara. Por quê? Ao ler o resumo, você verifica se aquilo que você está lendo realmente vale a pena para o seu interesse, para o seu problema, o que você está
querendo resolver. Se não for importante, você nem lê o trabalho. Então o resumo, ele aparece na frente para agilizar a informação para o leitor, para ele saber se aquele trabalho vale a pena ler ou não, tá? Portanto, ele é formado de um parágrafo único, entre 100 e 150 palavras, de uma forma rápida, né, sucinta e objetiva, apresentando as situações do seu trabalho, tá? Em seguida, vem as palavras-chave. Palavras-chave são palavras que são colocadas para facilitar a busca. Então, por exemplo, estou fazendo um trabalho sobre inclusão nas escolas, né? Ou estou fazendo um trabalho sobre a importância da brincadeira na sala de aula de educação infantil, né? Então o que eu coloco? Por exemplo, a brincadeira na educação infantil, tá? A importância, né? Ou a validade da brincadeira na educação infantil como método de aprendizado. Então o que eu posso colocar como palavra-chave? Brincadeira, educação infantil, tá? Aprendizagem, ok? Então são palavras que podem ser retiradas até mesmo do resumo para poder destacar. Então muitas pessoas fazem a busca pela internet, elas vão colocar as palavras-chave. As palavras-chave nas plataformas de busca, elas auxiliam ao encontro do seu trabalho, ou seja, elas fazem com que as pessoas, quando digitam uma palavra, a plataforma já remete ao seu trabalho, ou seja, o seu trabalho é facilmente encontrado quando você coloca palavras-chave. Quantas palavras-chave eu vou colocar? Por exemplo, 5 palavras-chave. É uma quantidade essencial de palavras-chave para você vender o seu trabalho, indicar o seu trabalho, para que o seu trabalho seja indicado através da busca por palavras, tá bom? Depois que você fez essa parte inicial, que é o pré-textual, aí você vem para o textual. No textual, isso já faz parte do corpo do trabalho, tá? Ele começa com uma introdução, onde você vai dizer sobre seus objetivos gerais, seus objetivos específicos, tá? Você vai falar sobre o problema de pesquisa, você vai contextualizar o trabalho. Eu já tenho até um vídeo sobre isso que você já deve ter assistido, sobre a parte da introdução. Então você vai fazer uma explicação sobre como foi o seu método de pesquisa, ou seja, como você chegou a esse resultado, como você desenvolveu esse trabalho. Tudo isso vai estar na introdução. Aí vem o desenvolvimento. O desenvolvimento está lá no miolo do trabalho. O desenvolvimento vai ser aquela parte onde você vai colocar as citações dos outros autores, né, que vão dar força, embasamento ao seu trabalho. Você vai colocar a parte mais importante, mais extensa, a parte mais explicativa do seu trabalho, tá? Está aqui no desenvolvimento dele. O diálogo que você vai ter com os autores, ou seja, você está escrevendo, de repente você faz uma citação de um autor para valorizar aquilo que você estava pensando, aquilo que você escreveu, tá? Então tudo isso vai estar aqui no desenvolvimento, tá? O fechamento do trabalho, né, com as partes das considerações que você está dizendo a respeito daquele assunto, né? E depois, no final, as considerações finais, tá? Então é como se fosse uma conclusão. Então, diante de tudo aquilo que já foi apresentado anteriormente, né, podemos concluir que, aí você escreve nas considerações finais, tá? E depois os elementos pós-textuais, ou seja, o que ficou, né, para finalizar. O pós-textual vai ter as referências. Então, por exemplo, se você usou um autor
Tá? Quais são os seus autores referenciais? Os textos, os livros que você usou para embasar o seu trabalho? Então, esses livros deverão ser citados nas referências em ordem alfabética, tá? Constando o nome do autor, o nome da obra, a data da obra, o estado onde ela foi publicada, país, tá? E a data quando ela foi publicada. Tudo isso por quê? Porque alguém pode querer consultar aquele autor. Então, aquele autor está aqui, de onde você tirou aquela ideia. Não foi tudo da sua cabeça. Então, você tem aqui as referências e depois notas de rodapé. Você marca no texto com um asterisco, depois, no final, você coloca o significado de algumas palavras que durante o texto, durante o desenvolvimento, você não teve, não explicou muito bem, não deu o significado, porque ia tornar o texto muito longo e iria dar uma sensação de cansaço no leitor, e o leitor poderia perder o fio da meada, perder a ideia principal ao ver o significado. Então as notas de rodapé, quando forem necessárias, elas são colocadas lá no final, tá bom? Então existe uma nota de rodapé que é da capa, que a gente coloca logo embaixo da página. Então essa é a organização geral de um trabalho acadêmico no formato de artigo científico pelas normas da ABNT, tá bom? Então eu volto depois explicando um pouco melhor cada uma dessas partes, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.